Olá, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre. Agradeço as participações dos nossos queridos irmãos. Quero agradecer a todos os irmãos inscritos nesse canal. Que o nosso Criador continue vos abençoando mais a cada um de vocês. E nós estamos aqui de volta ao canal, trazendo um novo ensinamento, um ensinamento profundo das Escrituras, e eu convido você a participar desse ensinamento, acompanhando a leitura, acompanhando versículo, texto com texto, e nós vamos passando esse conhecimento aqui, levando essa informação verdadeira das Escrituras, do conjunto de livros. Então eu quero já agradecer a todos meus queridos irmãos que têm visto os vídeos do canal Yahushua Reina para Sempre. Quero agradecer a vocês de todo o meu coração. E nós aqui estamos de volta com um novo tema, com um novo ensinamento, agora falando de um tema que é muito profundo dentro do sistema religioso, dentro dos irmãos que pregam a graça de Deus. Então nós aqui vamos passando, levando esse conhecimento para que os irmãos entendam, que tenham um entendimento perfeito, para que os irmãos entendam que nós não podemos afirmar com todas as letras que nós estamos certos, que a nossa doutrina é verdadeira. Não, nós aqui estamos levando esse conhecimento para vocês tirar suas conclusões. Nós aqui não estamos com a verdade absoluta. Nós, sempre eu falo, nós passamos o conhecimento, aquilo que você vê que está mais dentro das Escrituras, dentro do texto e contexto, você vai tirar sua conclusão e vai entender quem é aquele que está ensinando com um ensinamento perfeito. Então nós aqui estamos com um novo tema. O tema que nós vamos começar agora é Diabo, Homem e Satanás, um ser que foi espiritual. Diabo, homem, e um ser, Satanás, que foi espiritual. Você pode marcar, fique à vontade, meus queridos irmãos. Nós vamos se aprofundar com humildade, com cuidado, lendo a Bíblia com cuidado, entendendo o que é espiritual, entendendo o que é físico e o que é espiritual. E nós temos que entender com a razão, com a fé e com a razão, fé e razão vice-versa, para que nós chegamos ao entendimento perfeito. E nós temos que entender o que é físico e temos que entender o que é espiritual. Temos que entender o invisível e também entender o visível. Então, eu estou trazendo esta introdução, meus queridos irmãos, para que nós entendam, para que nós separem as coisas. Vamos separar coisas por coisas. Eu quero que vocês, desejo a vocês um excelente dia. Você que vai assistir de dia, de noite, que as bênçãos espirituais, a saúde, a prosperidade espiritual, física, na vida conjugal, na vida espiritual, no financeiro, que o nosso Criador venha abençoar vocês mais e mais, que essa paz de Deus ambude de lá de dentro, transborde lá dentro dos seus corações e isso reflita fora. É isso que o canal Yahushua Reina para Sempre deseja a cada um dos queridos irmãos que vai ver esse canal. Então, como eu disse, nós estamos com um novo tema. É um tema que eu não sei quantas partes eu vou fazer. Tá aí, diabo, homem e um ser, Satanás, que foi espiritual. Então é um tema muito
que é comentado, que é ensinado aí nas plataformas digitais, os irmãos que têm canais maiores. E nós aqui não vamos combater com os irmãos, não vamos brigar com os irmãos, não vamos entrar na carnalidade, brigar carne com carne. Nosso canal não é para isso. Nosso canal é para esclarecer. Não quero também ficar aqui brigando com o sistema religioso, com os líderes religiosos. Não quero passar o conhecimento. Aquilo que você comentar embaixo, a gente vai responder com capacidade, com cuidado, na medida que nós vamos passando esse ensinamento, a gente vai respondendo também aos queridos irmãos que ficarem em dúvida. Fique à vontade, os comentários estão abertos para os irmãos comentarem e nós vamos responder com toda a educação. E peço aos queridos irmãos que aqueles que não concordarem, não usem palavras pesadas, palavras que causa raiva, que causa ira, né? Nós aqui no canal Yahushua Reina para Sempre não trabalhamos, não ensinamos assim. Nós não combatemos pessoas, nós combatemos ensinamentos errados, equivocados. Então, nós não combatemos pessoas. As pessoas precisam ouvir o conhecimento perfeito das Escrituras. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, nós aqui vamos continuar ensinando, vamos continuar continuamente falando, passando esse conhecimento. Então, o título diz: Diabo, o homem e um ser Satanás que foi espiritual. Quando nós falamos nesse nome, diabo, quando nós falamos não é um nome, fazendo uma correção aqui, mas é um título. Quando nós falamos em um título diabo, falamos em um título Satanás, esses nomes que eu falo que são chamados títulos no português Brasil, não são nomes, mas títulos dado a um algo. Diabo, Satanás. Até mesmo a palavra Deus é um título, não é um nome próprio, é um título. Deus, diabo, Satanás, é um título que é dado a algo que realmente, com ensinamentos lá do passado, na Idade Média, eles entraram num equívoco de ensinamentos. Muitos fundaram as suas igrejas, instituições e personalizaram. Preste atenção, eu quero chamar a atenção dos queridos irmãos. Personaliza, como diz, eles personalizou esses títulos de forma errada, equivocada. O que é personalizar, Fernando? Nos explique aí. Personalizar é que pegaram um título e personalizaram esse título em uma pessoa. Os irmãos estão entendendo? Primeiro, eles pegaram o título Deus, Diabo, Satanás e outros títulos e personalizaram, inseriram isto dentro das instituições chamadas neopentecostais, pentecostais, católica, romana e aí por diante. Eles personalizaram algo que eles pegaram nas mitologias que existiam no passado, as mitologias chamadas mitologias gregas, romanas, e personalizaram e colocaram como um ensinamento correto, verdadeiro e ponto final. E aí, eu quero chamar a atenção dos irmãos, eles erraram. Ensinaram errado, enganaram a muitos com estes ensinamentos, porque a Bíblia, a mesma, tem que ser lida com cuidado, com entendimento, porque todas as seitas que existem, todas as instituições que existem, tanto ela que
cultos afros brasileiros, seja instituições religiosas, evangélicas ou não, todas as religiões foram criadas pelos homens através das escrituras, lendo elas de forma equivocada, fazendo as suas próprias interpretações erradas de Deus, criando uma imagem de Deus errada, e aí criaram uma religião e foi criando, e aí nós conhecemos que tem mais de 6 milhões ou milhões de religiões, milhares, 6 milhões de religiões no mundo atual, no século XXI. Uns abriu com revelação de Deus, outros revelação do anjo, outro com revelação do mal, outros com revelação do bem, e criaram um Deus em suas cabeças, como os hebreus outrora criaram um Deus mau, que tudo era ele que fazia. Os hebreus acreditavam assim, não tinha esse entendimento. Assim, aqueles homens também, próximos de nós, na Idade Média, nos séculos passados, criaram um Deus lendo a Bíblia, os livros históricos, e formaram um Deus em sua cabeça, um Deus equívoco, um Deus mau. Como diz os livros apócrifos, o Ialdabaoth, o Deus do mal. O Bafomete, o Deus do mal. E aí vários ídolos os homens criaram. Então, nós, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, vamos ficar nesse tema para que os irmãos entendam esse título diabo, esse título que não é nome, esse título Satanás, esse título Deus, né, que não é um nome próprio. Então, para nós entender, nós temos que entender o físico e o invisível e o físico. Vamos lá então. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia no livro do Apocalipse, que foi uma revelação na ilha de Patmos que Deus deu a João. E ele escreveu de uma forma de figura de linguagem. Era a língua que os hebreus usavam outrora, naquela geração. Eles usavam muito figura de linguagem, parábolas. E a revelação veio de uma forma de configurada, de figura de linguagem, de parábolas. Mas foi para um território, foi para uma destruição, foi para um juízo, foi para um lugar chamado no grego Aion. Aion é um território habitado, um território pequeno. Então, eu quero que os irmãos entendam. Nós vamos percorrer versículos e capítulos para que os irmãos entendam que diabo, homem, e Satanás, que foi um ser espiritual, nós vamos decifrar quem era o diabo e quem era Satanás. E aí esse ensinamento vai entrar em confronto com muitos ensinamentos que é ensinado aí. Ensinamentos que são literais, ensinamentos que são da filosofias, e que os homens ficam somente no físico, só ficam na razão. Eles não entendem o espiritual. E a Bíblia tem que ser lida de uma forma profética, literal e simbólica. Literal, profética e simbólica. Os irmãos estão entendendo? Tem que ser lida com este entendimento. Literal, simbólica e profética. Porque se nós não ler dessa forma, a gente vai criar uma religião para nós, como foi criada aí. Vai criar um ensinamento falso, uma heresia, falando assim, heresia,
e vai formar e passar um ensinamento mentiroso. E nós aqui não, vamos passar um ensinamento com o conhecimento da graça, dos escritos, com a mente iluminada. Eu, quando estava no sistema religioso, eu acreditava no diabo como ser espiritual. Ensinava, acreditava que o diabo, ele rebeliou, que é um ser espiritual. Eu personalizei este ser diabo como um ser espiritual. E que este ser, ele rebeliou nos céus. Nós vamos ver isso na Bíblia, que eles ensinam que rebeliou contra Deus. Houve uma rebelião. O livro, o livro apócrifo, o Universo, diz que houve essa rebelião, eles acrescentaram, e que o anjo Lúcifer, ele quis ser igual ao Criador, e ele foi lançado aqui na Terra, e aí quando ele é lançado, ele se transforma em demônio, e ele chega no Éden, engana Eva, e eles dizem que foi o anjo que enganou Eva, e que tomou o poder de Adão, e que arrastou a terça parte dos anjos com ele para esta terra. Por isso que a terra era assim, forma vazia, porque a terra já foi destruída, e que Deus falou, Miguel, joga esse anjo lá para baixo, o lugar dele é lá. A religião vem ensinando esses ensinamentos há bastante tempo, aos longos dos anos. E a gente, dentro do sistema, a gente personalizou muitos títulos, como eu já falei. Personalizou o diabo, personalizou Satanás, personalizou, e ainda traz isso para agora, para o momento atual. Mas vamos ver se é isso. A Bíblia tem a resposta. O que a Bíblia diz, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 1. Olha o que diz. Do 1, vamos ler do 1 até o versículo 4. Apocalipse, capítulo 20, do 1 até o 4. Fique à vontade, meus irmãos, diz assim. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ponto final. Eu peguei esse capítulo do Apocalipse, capítulo 20, para que nós já entenda esses títulos, essa palavra Satanás, essa palavra diabo, para nós entender como foi personalizado esses títulos de forma errada, errônea, equivocada, que
há muito tempo tem enganado a muitos. Até mesmo os irmãos que ensinam em graça, que não entendem que existe o lado espiritual. A Bíblia sempre mostrou, desde a criação, meus irmãos, vem aqui. Eu quero dizer aos irmãos que desde a criação de Adão e Eva, a Bíblia, os seus escritos, o Pentateuco, os 5 primeiros livros que eles chamam da lei, os 613 mandamentos, outros dizem 614, os livros proféticos, onde tinham os profetas, a revelação na ilha de Pátimo, no Apocalipse, os 4 livros históricos, os livros apócrifos, os livros banidos, sempre mostrou que houve, desde o princípio, algo que era invisível, que era espiritual. Eu vou repetir isso para vocês, pasmem vocês. Em toda a Bíblia, em todo o conjunto de livros, os irmãos entendam isso. Sempre existia um lado que era espiritual. Nós não podemos ficar nesse raciocínio que a Bíblia não mostra que existia um lado espiritual, que tudo era carne, tudo era o homem. Eu ensinava assim. Até um tempo eu não acreditava, meus irmãos, que tinha existido um ser espiritual. Ensinava também, já fora do sistema, até aqui no canal. E eu dou meu rosto aqui ao canal para pedir perdão àquilo que eu ensinei. Até na série do Apocalipse agora está revelado o mistério, em outros vídeos, que eu ensinava que não existia um ser na Bíblia, que existia um ser humano. Eu ensinava isso também no meu Facebook, mas nós aqui no canal Yahu Shuaina para sempre aprendemos que temos que ter um entendimento para saber que erramos e voltamos e consertamos. Porque nós não estamos preocupados com monetização, com like, com joinha, com inscritos. Se tem 1.000, 2.000, 3.000, nós temos que se preocupar. Eu, Fernando Pereira Batista, tenho que se preocupar com o ensinamento, ter o entendimento da palavra. Aos irmãos que for chegarem se inscrevendo, vai ser bênção. Aqueles que não concordarem, não se inscreverem, que acham que está errado o ensinamento, os irmãos fiquem à vontade também para desinscrever. Porque aqui, como diz, eu aprendi isso também, não só com o Espírito de Deus, que eu não posso ser hipócrita, eu aprendi isso com os outros irmãos, com o nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça, que veio a plataformas digitais ensinando algo que não é novo, mas algo que está na Bíblia, que muitos desconcordam, não aceitam. Muitos irmãos aí, graça, que tem canais, que tem seus seguidores, que tem os seus inscritos, que é bastante, mas não concordam. Mas eu aprendi com o nosso querido irmão Paulo que este ser mostrado na Bíblia, ele existiu sim, um ser espiritual, mas não como eu aprendi no sistema religioso. Um ser de tridente, da mitologia grega, como eu falei no princípio aqui do ensinamento. Um ser que usa roupas vermelhas, de olhos grandões, vermelhos, com tridente, com garfo, com rabo. Não é este ser que existiu no Antigo Pacto, no primeiro mundo, o mundo da lei de Moisés, chamado Antigo Pacto. Aquelas gerações que passou, não é este ser que eu estou falando, que o nosso querido irmão Paulo, no canal Luzes da Graça, ensinou e tem ensinado esse entendimento perfeito, mas sim um ser espiritual que a Bíblia mostra nos escritos, nos 5 primeiros livros da lei, que ele existiu, teve a sua existência espiritual,
como um ser espiritual invisível que não personalizaram ele como personalizou o sistema religioso, com corpo, com rabo, com chifres, com roupas vermelhas, mas era um ser que a Bíblia mostra que estava tendo uma atuação no antigo pacto até a cruz, até o madeiro, falando assim, até o madeiro ele tinha uma atuação e ele atuava. A Bíblia mostra isso. E que depois do madeiro, ele, como nós acabamos de ler, ele foi preso. Nós lemos o Apocalipse capítulo 20, que um anjo desceu do céu. Ele tinha a chave do abismo. Ele tinha a chave do abismo e ele tinha uma grande cadeia em suas mãos e ele prendeu o dragão. Olha bem aqui, meus irmãos. Eu ensinava muito isso aqui. Ele prendeu o dragão. Dragão, nós vemos nos filmes de Hollywood. Dragão a gente vê no Colombo, né? Os filmes que eles fazem. Ele diz que era um grande dragão vermelho. Preste atenção, dragão vermelho primeiro. Um dragão vermelho. A cor vermelha significa vida. Vida. Marque aí, vida. E ele, olha só. E o mesmo dragão que era vermelho é a antiga serpente na revelação que Deus deu a João, que foi verdadeira. Não foi uma visão falsa na ilha de Patmos para a destruição de Jerusalém, para o juízo de Deus. E ele diz que esse dragão era também a antiga serpente. A antiga serpente. A antiga serpente. Quem era a antiga serpente? E que também é o diabo. E Satanás. E amarrou por 1000 anos. 1000 anos. É uma coisa que eu já falei, que é um número não literal. É um número simbólico. É um número que mostra o tempo de vida terrena nossa, uma vida temporal. Esse 1000 anos simboliza a nossa vida eterna aqui na Terra, temporal. É um período de tempo até quando nós morrer biologicamente, fisicamente. Então, essa figura de linguagem não é que é 1000 anos, que João estava falando que é 1000 anos literais, que esses dos nossos dias, não. 1000 anos são espirituais. Por isso que Davi disse que ele era melhor ficar um dia dentro da casa de Deus do que 1000 anos fora dela. Quer dizer, enquanto eu viver. Não é quer dizer que era esses 1000 anos aqui, era literal. Ele está usando essa palavra 1000 porque quase 1000 anos Adão viveu fisicamente. E que eles acreditavam o milênio que era o número espiritual de Deus, 1000 anos. Mas ele usa essa figura de linguagem. E esses 1000 anos, vamos entender aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Nós que gostamos de histórias, pegamos os impérios passados, as colônias, os impérios, os números, a cronologia dos números que era da Roma, que era da Grécia. Antes da Grécia, nós vamos para a estátua de Daniel, que era a Síria, depois veio a Babilônia. Depois da Babilônia veio os Medos, os Persas, que era o Irã. Depois veio a Grécia, a Roma. Esses números foram tudo somados. E olhe, preste bem atenção, meus irmãos.
os livros apócrifos, como eu já falei, o livro de Adão e Eva, que mostra os 5.500 anos que ele prometeu que viria, derramaria o sangue dele para levar de volta Adão ao paraíso. Está aqui no canal, os irmãos podem estar assistindo também. Então, nós vamos decifrando. 1000 não é literal. Preste atenção, coloca isso em sua mente e sua memória, que é sábia. Não é literal. Por isso nós lemos a Bíblia de uma forma profética, literal e simbólica. Literal, profética e simbólica. Porque se nós pegar esses 1000 anos como literais, a Bíblia vai entrar em contradição. Então, esse 1000 anos seria o tempo que João viu, e Deus mostrou a João, do ano 33 do calendário de Caio Júlio César, o primeiro imperador ou ditador de Roma, que era o calendário deles, naquela geração, naquele século, no primeiro século, chamado da Igreja Cristã, seria do ano 33 do nascimento do Salvador Jesus de Nazaré, o Salvador dos Hebreus. Seria do ano 33 até o ano 70. Preste bem atenção, seria esse 1000 anos aqui falado do ano 33 até o ano 70. Seria da morte do Salvador até o juízo. Seria os 37 anos. De 33 a 70 nós temos matemática também aqui, que daria 70 anos, daria 37 anos, que foi chamado na figura de linguagem de 1000 anos. Então seria 37 anos de um princípio de dores, 24 de Mateus. Seria a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Nós teríamos aí 37 anos, que foi chamado de 1000 anos. Nós vamos para frente, na segunda parte, vamos mostrar a vocês, aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, não perca essa série, que o ser Satanás, diabo homem, existiu. Vamos mostrar a vocês que o diabo homem existiu. E Satanás, um ser que foi espiritual, também existiu. Não perca a segunda parte, voltarei. Um abraço a todos. Fique na paz de Deus.